Fala pessoal da terceira série. O objetivo, além da correção, é determinar as posições relativas entre duas retas no plano, comparando os respectivos coeficientes angulares. A atividade 1 diz o seguinte: classifique as retas T e U conforme as suas posições relativas em paralelas, concorrentes e perpendiculares. Como eu falei na aula anterior, vocês devem primeiro encontrar o coeficiente angular das duas retas e então compará-los. Se eles forem iguais, elas são paralelas. Se eles forem diferentes, são concorrentes. Agora, se eles forem diferentes, porém opostos e inversos, elas são perpendiculares, ok? Então vamos lá. Então a primeira aqui, ó, eu tenho y igual, o menos 4/3 de x passa para depois da igualdade 4/3 de x. O menos 4 passa para lá, mais 4. A reta U vai ficar y igual, o 3/4 de x passa para lá, menos 3/4 de x, menos 15/4 passa para lá, mais 15/4. Então, veja só, o coeficiente angular da reta T é 4/3. Da reta U é menos 3/4. Bom, a gente já sabe que eles são diferentes, porém, resta ainda saber se são perpendiculares. Se a gente observar aqui, ó, o primeiro coeficiente angular é 4/3 e esse aqui é menos 3/4, ou seja, enquanto que esse é positivo, esse outro aqui é negativo. E aqui é 4/3, aqui eu tenho uma inversão do numerador e do denominador. Ou seja, o 4 que está no denominador vai para o numerador e o numerador, que é 3, passa a ser denominador, comparando de baixo para cima. E vice-versa, né? 4 aqui, ó, veio para o denominador, 3 denominador foi para o numerador. Então, elas são perpendiculares, ok? Letra B, nós temos y menos 2/7 de x menos 6/7 igual a 0. A reta U, y mais 7/2 de x menos 7 igual a 0. Então, vamos escrever a equação reduzida para facilitar o processo. A reta U vai ficar assim. Y igual, o menos 2 passa para lá como mais 2/7 de x. Então, o menos 2/7 passa para cá, depois da igualdade, mais 2/7 de x. Menos 6/7 passa para cá, mais 6/7. Ok. A reta U fica assim. Y igual, o 7/2 de x passa para lá, menos 7/2 de x. O menos 7 passa para lá, mais 7. Quando eu digo para lá, é que estava no primeiro membro e foi para o segundo membro, depois da igualdade, ok? Todo mundo já sabe. Letra C. Temos a reta T, que é x mais 2y menos 6 igual a 0. A reta U, 2x mais 4y menos 3 igual a 0. Então, a reta T primeiro. Reta T, bem aqui, ó. Como que vai ficar a reta T? 2y igual, o x passa para lá, menos x. O menos 6, que está antes da igualdade, passa para depois da igualdade, mais 6. Então, y é igual a menos... Como tem menos x aqui, a gente sabe que tem 1 aqui, ó. Então, eu vou colocar 1 sobre 2. Esse 2 que está multiplicando o y, passou dividindo. Coloco o x aqui, mais 6 sobre 2. Ok. Bom, o 6 e o 2 aqui, ó, 6/2, dá para você dividir 6 por 2. Então, eu tenho y, que é igual a menos meio de x, mais 6 dividido por 2, 3. O coeficiente angular dessa reta é isso aqui, ó, menos 1/2, ok? Quando a reta está na forma reduzida, é só ver o número que multiplica x. Vamos para a reta U. 4y, que é igual, 2x passa para lá, menos 2x. O menos 3 passa para lá, mais 3. Esse 4 cai dividindo. Então, y é igual a menos 2x sobre 4, mais 3 sobre 4, ou 3/4. O menos 2/4 de x dá para simplificar. Então, a gente pode simplificar isso aqui por quanto? Por 2. 2 aqui, 2 aqui. Y é igual, vai ficar menos 2 por 2, dá menos 1, sobre 4 dividido por 2, 2, ok? Olha o 2 aqui, ó, no denominador, debaixo do traço. X mais 3/4, que é o coeficiente linear, que não importa para essa análise. Então, qual é a conclusão que a gente tem? Tem o menos 1/2 da reta T, o coeficiente angular da reta T é menos 1/2, e da reta U também é menos 1/2. Ou seja, eles são o quê? São iguais. Os dois são negativos e os dois são menos 1 sobre 2, ok? Então, essas retas são paralelas. Vou colocar aqui em cima. São
paralelas. Questão 2. As retas de equações x igual a 5 e x igual a menos 2 são paralelas? Faça a demonstração no gráfico. Então, olha só, pessoal. A reta x igual a 5. Que reta é essa? Então, mais ou menos aqui numa escala aqui, eu não vou conseguir representar de forma perfeita, mas vai dar para a gente entender. Então, na reta x aqui, o 5 está mais ou menos aqui, né? Ok? Pode ser? Ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, aqui eu tenho a posição 5 aqui na reta x. Então, a reta x igual a 5 vai ficar assim. Repare que ela é uma reta vertical, ela é paralela ao eixo y aqui. Ó. A reta x igual a menos 2, ela vai ficar nessa posição. Então, aqui é mais ou menos menos 1, menos 2 aqui. Então, essa é a reta x igual a menos 2, essa é a reta x igual a 5. Tranquilo? Então, qual é a conclusão que a gente tem? Sim, elas são paralelas. Repare que elas são retas verticais e são paralelas ao eixo y. Então, a nossa resposta seria, sim, são paralelas, ok? A questão 3 diz assim, as retas de equações x igual a 4 e y igual a 3 são perpendiculares? Faça a demonstração no gráfico. A reta x igual a 4, mais ou menos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Bem aqui. 4 mais ou menos aqui. Ok? Mais ou menos aqui. Essa é a reta x igual a 4. A reta y igual a 3, então aqui, ó. 1, 2, 3. Mais ou menos aqui. Então, essa é a reta y igual a 3. Olha só, gente. Repare que a reta y igual a 3 é uma reta horizontal, ela é paralela ao eixo x. É sempre assim, sempre ao contrário. A reta x igual a 4 é uma reta vertical por passar aqui no valor 4, ok? De x. E ela é paralela ao eixo y. Então, a conclusão que nós temos é que essas duas retas, elas são perpendiculares, ou seja, no ponto de intersecção delas, nós temos ângulos de 90 graus. Tudo bem? Então, a resposta, sim, são perpendiculares. Vamos para a próxima. Questão 4 fala assim, as retas de equações 3x menos 3y mais 1 igual a 0 e 5x mais y menos 4 igual a 0 são concorrentes? Então, a gente pode perceber isso descobrindo coeficientes angulares dessas duas retas. Então, a primeira reta, 3x menos 3y mais 1 igual a 0. Eu tenho a forma geral e vou escrever a forma reduzida dela, ok? Nós temos aqui menos 3y igual, o 3x passa para lá, menos 3x, o mais 1 passa para lá, menos 1. Para eliminar esse tanto de menos aqui, podemos multiplicar por menos 1. Então, teremos 3y igual a 3x mais 1. Y é igual a 3x sobre 3, ok? Mais 1 sobre 3. Continuando aqui, então nós teremos y igual a 3x sobre 3, 3 dividido por 3 dá 1. Então vai ficar 1x aqui, o 1 está aqui, não precisa escrever, mais 1/3. Então, quem que é o coeficiente angular aqui? É o carinha que está aqui do lado. Então, o m é igual a 1, certo? A reta 5x mais y menos 4 igual a 0, isolando o y, nós teremos menos 5x, o menos 4, o mais 5x passou para cá depois da igualdade, menos 5x, o menos 4 passa para depois da igualdade, mais 4. Portanto, aqui ó, já podemos identificar, né? O carinha que multiplica o y aqui é o 1, então não precisa passar 1, já achamos aqui. Então, o coeficiente angular, carinha colada aqui ó, no x, é o menos 5. Bom, então, qual é a conclusão que a gente tem? O coeficiente angular dessa reta é menos 5, da primeira reta é 1, então eles são diferentes. 1 e menos 5 são diferentes. Então, se eu chamar essa aqui de MR, o coeficiente angular da reta R, chamando essa aqui de reta R, então M de R é 1, certo? E o M de S, que é a outra reta aqui, ó, é menos 5. Conclusão, eles são o quê? São diferentes, ok? São diferentes. Se são diferentes, elas são concorrentes. São concorrentes. Não é o caso de perpendicularismo, porque para ser perpendicular tem que ser opostos, ok? Um tem que ser positivo, outro negativo, mas tem que ser inversos. O inverso de 1 é 1, não é menos 5, ok? Então, elas são concorrentes. A questão 5.
Qual a equação geral da reta que é paralela à reta de equação 5x menos 2y mais 1 igual a zero e que passa pelo ponto P de coordenadas 2 e menos 3? Então, eu tenho essa equação, certo? E eu quero encontrar uma outra equação que é paralela a ela, na forma geral, ok? E que passa pelo ponto de coordenadas 2 e menos 3. Então, o ponto de partida aqui é entender o seguinte: se é paralela, tem o mesmo coeficiente angular, é a mesma declividade. Então, eu pego essa equação aqui e encontro o coeficiente angular dela, ok? Então, menos 2y é igual, o 5x passa para cá, menos 5x. O mais 1 passa para cá, menos 1, depois da igualdade. Para eliminar esse menos aqui, ou você passa menos 2 dividindo, tranquilo, natural, faz o joguinho de sinal, ou multiplica tudo por menos 1. Vamos multiplicar por menos 1. A maioria faz assim. Então, 2y é igual, o menos aqui, ó, vezes menos, vai ficar mais também. Tem que trocar os sinais de todos os termos, hein? Vamos lembrar disso. Menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1. Então, y é igual a 5x sobre 2, 5 meios de x, mais 1 sobre 2. Repare que o coeficiente angular aqui é esse carinha colado no x aqui, ó, ok? Então, m, 5 meios. Bom, se eu quero uma reta paralela a essa reta que foi dada, se eu quero uma reta paralela e que passa pelo ponto de coordenadas P, 2 e menos 3, o ponto P de coordenadas 2 e menos 3, então eu vou utilizar aquela regrinha que a gente já conhece, quando eu tenho um ponto e a inclinação. A inclinação que eu vou utilizar é a mesma que eu encontrei, pois eu quero uma reta paralela, quero encontrar ela, e que passa por esse ponto aqui, ó, P, de coordenadas 2 e menos 3. Então, aqui é o x0 e aqui é o y0. Eu vou utilizar aquela formulinha do ioiô e xoxô. Lembraram? Então, aqui vai ser y menos o y0 é menos 3, menos com menos vai ficar mais 3. O m é 5 sobre 2. X menos o x0, que é 2. Vai ficar menos 2 aqui. Vou usar a distributiva aqui para resolver isso rápido, certo? Eu coloco um parêntese momentâneo aqui, para certificar que eu vou multiplicar os dois. Então, vai ficar 2 vezes y, 2y. 2 vezes 3 dá mais 6, igual 5 vezes x dá 5x. 5 vezes menos 2 dá menos 10. Como ele pede a equação geral, vamos ter que escrever todo mundo antes da igualdade. Então, eu tenho 2y mais 6 menos 5x. Ó, repare que o 5x estava positivo, veio negativo para antes da igualdade. O menos 10 estava depois da igualdade, passa para cá mais 10, igual a 0. Então, aqui vai ficar de que jeito? Você vai reduzir os termos semelhantes aqui. Ó. Escreva na forma xy, a forma geral, geralmente aparece primeiro o carinha em x, né? O termo em x. Então, vai ficar menos 5x, 2y positivo. E o mais 10 mais 6, eu vou somar isso aqui, vai dar quanto? 16 igual a 0. Então, a equação geral, portanto, ela é menos 5x. Se você quiser, você pode multiplicar toda ela por menos 1, para tirar esse menos aí do início dela, do coeficiente de x, multiplicando tudo isso aqui por menos 1, ok? Multiplicando tudo por menos 1, aqui não teve espaço, estou colocando aqui em cima. Então, vai ficar 5x menos 2y, troca os sinais de todo mundo. O mais 16 vira menos 16 igual a 0 aqui. Aqui é 0, ok? Então, essa é a equação procurada. Vamos para o próximo. A questão 6. Determine a equação da reta S, essa aqui, ó, ok? Passa aqui, ó, no ponto de coordenadas 0 e 2. Paralela a R, representada no gráfico a seguir. Então, essa reta S, ela é paralela a R, certo? Ela é paralela a R e passa pelo ponto de coordenadas 0 e 2. Então, a reta S é tudo isso, paralela a R e passa no ponto de coordenadas 0 e 2 aqui, ó. Então, o que a gente precisa é descobrir a declividade dessa reta aqui, ó. Já que elas são paralelas, se eu continuar aqui, né, isso aqui só é uma representação, a reta ela realmente continua, ela não para. Então, o ângulo aqui, ó, esse ângulo é o mesmo que esse ângulo aqui, ó, o mesmo carinha aqui, ó. Então, são os mesmos coeficientes angulares. Como eu tenho dois pontos representados nessa reta R, então eu posso descobrir a equação dessa reta e
pegar o coeficiente angular dela e aplicar juntamente com esse ponto. E então descobrir a equação da reta S, utilizando aquele dispositivo do ioiô michôchô, que eu já falei para vocês. Então, vamos lá. Então, reta R aqui, ó. O ponto, digamos aqui, esse ponto onde ela corta no eixo X aqui, ó, coordenadas 4 e 0. Todo ponto que está no eixo das abscissas, o y é 0. Ok? E todo ponto que está no eixo das ordenadas, o x é 0. É sempre assim, sempre ao contrário. Então, aqui é 0 e menos 2. Eu vou utilizar aquele dispositivo que eu passei para vocês em sala, que é mais rápido. Você pode fazer o seguinte aqui, ó. Como que eu faço isso? Eu vou pegar aqui, ó, um ponto genérico, xy, é aquele ponto que representa a infinidade de pontos dessa reta R. Pego lá o ponto de coordenadas 4 e 0, e 0 e menos 2. Quando eu faço por esse dispositivo, eu tenho que repetir aqui, ó, xy. Vamos lembrar, hein? Você pode colocar qualquer um aqui no início. Se você colocou 4 e 0 ou 0 e menos 2, tem que repetir aqui, ó. Beleza? Então, para cá é mais, né? Aqui igual a 0 e aqui é menos. Vamos lá, então. Esse aqui com esse aqui e esse aqui com esse. X vezes 0 é 0, 4 vezes menos 2 dá menos 8, 0 vezes y dá 0. Esse sentido, 4 vezes y dá 4y. Deixa eu ligar logo aqui. 4 vezes y dá 4y. Então, vai ficar menos 4y. 0 vezes 0 é 0. X vezes menos 2 dá menos 2x. Menos com menos, mais 2x igual a 0, né? X vezes menos 2, menos 2. Menos com menos, mais 2x. Escrevendo a equação reduzida, vou fazer bem aqui em cima, ó, continuar aqui. Então, vai ficar menos 4y. O 2x passa para depois da igualdade menos 2x. O menos 8 passa para lá, mais 8. Multiplicando aqui tudo por menos 1, a fim de eliminar esse menos, vai ficar 4y. Quando a gente multiplica por menos 1, multiplica todos os termos da equação. Então, se aqui era menos, passa a ser mais. Mais 8 vezes menos 1 dá menos 8. Então, eu tenho y igual a 2x sobre 4, o menos 8 sobre 4. E a gente observa o seguinte, dá para simplificar aqui, ó. Então, vai ficar assim. Eu posso aqui, ó, dividir aqui, ó, por 2, tá? Eu tenho 4 e 2, o 4 é múltiplo de 2, e 8 dividido por 4, menos 8 por 4, dá para dividir tranquilão. Então, y é igual 2 por 2 dá 1, certo? 4 por 2 que dá 2. Deixa o x aqui do lado, não esqueçam disso. Menos 8 sobre 4 dá menos 2. Então, repara o seguinte, gente, ó, essa reta aqui, ó, em relação a x positivo. Lembra que a gente fazia essa análise na sala? Ela está subindo ou ela está descendo? Ela está subindo. Se ela está subindo, ela é crescente, ok? É bom lembrar disso daí. Isso foi estudado lá na primeira série, nas funções de primeiro grau. Nono ano também. A reta S é a mesma coisa, claro, ela é inclusive paralela à reta R. Então, voltando aqui, nós temos o m, o coeficiente angular aqui, 1 sobre 2, certo? Eu vou precisar dele para utilizar, né? Eu consegui ele aqui, a tangente desse ângulo aqui, que eu não sei quem é, sei que o valor é 1 sobre 2. E eu tenho o ponto lá da reta S representado de coordenadas 0 e 2. Então, eu vou anotar bem aqui, ó, 0 e 2. Então, basta eu utilizar esse coeficiente angular encontrado, que são iguais, são paralelas, e o ponto de coordenadas 0 e 2. Vamos utilizar a formulinha que a gente já vem usando. Então, vai ficar y menos y0, m, x menos x0. Então, y menos o y0, que é 2, o m é 1 sobre 2, peguei emprestado da outra reta, x menos x0, que é 0. Aqui, ó, x0 e y0. Como aqui é 0, gente, você pode detonar isso aqui, hein? Então, eu vou fazer aqui, ó, esse carinha vezes esse vezes esse e esse vezes esse. Vou colocar um parênteses aqui. Então, vai ficar 2 vezes y, 2y. 2 vezes menos 2 dá menos 4. 1 vezes x é x, né? E 1 vezes menos 0 lá, menos 0 mais 0, isso não, você pode deixar para lá, já que é 0. Então, eu vou passar esse x para cá, vai ficar menos x mais 2y menos 4 igual a 0. Se quiser eliminar lá o menos do x, para ficar mais bonitinho, né? Começando com nada impede de você deixar assim, ó, tá ok, tá correto.
Mas se você resolve isso numa prova e não tem nas opções ABCDE, fica calmo, multiplica tudo por -1 e vê o que acontece. Você troca os sinais e provavelmente, se você fez correto, você vai achar nas opções ABCDE. Então, vai ficar -2y mais 4 igual a 0. Troquei os sinais aqui, ó. Então, essa é a reta S. Reta S. Ok, pessoal? Valeu! Bons estudos para vocês e continuem estudando. Se puder, refaça essas atividades, é importante para a fixação desses conceitos. Valeu!